Boa tarde a todos. Dando início a mais uma audiência pública convocada pelo presidente desta casa, vereador Lucão Fernandes, que encontra-se afastado por um mês, e nós estamos o substituindo como primeiro vice-presidente. Vamos dar início à audiência pública, onde o presidente da Câmara Municipal convoca os senhores vereadores, as autoridades e a população de São Carlos para participarem da audiência pública que será realizada no dia 30 de maio de 2016, segunda-feira, portanto, hoje, às 15 horas e 30 minutos, no Legislativo, quando será demonstrado e avaliado pela Secretaria Municipal de Fazenda o cumprimento das metas orçamentárias e patrimoniais referentes ao primeiro quadrimestre do exercício 2016, conforme determina o artigo 9º da Lei Complementar número 101/2000. São Carlos, 23 de maio de 2013, Lucão Fernandes, presidente. Eu quero agradecer a presença do secretário da Fazenda, José Roberto Poianos, e convidá-lo para que componha a mesa. Agradecer também e convidar para que componha a mesa o Mário Antunes, que é o atual diretor financeiro da Prefeitura Municipal de São Carlos. Uma satisfação poder recebê-lo na tarde de hoje. Agradecer a presença dos assessores dos vereadores Ronaldo Lopes e Valcinir Bragato. Agradecer a presença do vereador Sérgio Rocha. Vamos dar início, portanto, a essa audiência. E quem vai fazer a apresentação, o nosso amigo Cido Salgado, assessor do nosso vereador Delvin, também presente aqui na sessão, também encolhidinho lá do frio no fundo. Então nós vamos fazer, secretário, a apresentação. O Mário fará a apresentação. Com a palavra o Mário, portanto, para poder passar as informações para nós. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, as pessoas que estão nos assistindo e o pessoal que está em casa. Nós vamos falar do relatório da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Esse relatório são 12 slides que nós vamos apresentar. Tá? Nós preparamos aqui de uma forma bem didática para a gente tentar ser bem objetivo e passar todas as informações necessárias a todos. Tá? O primeiro é o relatório resumido da execução orçamentária, que é o balanço das receitas. O balanço das receitas, nós temos as receitas correntes, que de um valor de 252 milhões previsto para o primeiro quadrimestre de 2016, tá? Nós atingimos 241 milhões. Tá? Então, há uma evidência queda de em torno aí de 11 milhões nas receitas correntes. Tá? A parte de IPTU, de 52 milhões, nós conseguimos fazer 46. ITBI, de 6 milhões, nós fizemos 4 milhões. O ISS, de 18 milhões, nós fizemos 16 milhões. Outras receitas, nós fizemos de 6 milhões e 7,7, fizemos 6,3. A receita patrimonial, ela ficou praticamente estável, de 1,9, fizemos 1,9. A receita de serviços, de 29 milhões, nós executamos 24 milhões. As transferências correntes, de 143 para 152. E outras receitas de 13 milhões para 10 milhões. O total do relatório resumido da execução orçamentária, previsto em 265 milhões, nós atingimos 242 milhões. Então, assim, acho que está bem claro, bem estruturado e demonstra realmente uma queda na arrecadação. Isso não é novidade para o município de São Carlos, não é uma novidade para o estado de São Paulo e nem para a União. A gente ouve na imprensa diariamente, né, a queda na arrecadação, e o nosso município não é diferente. Tá?
Então, há uma queda aí de 265 milhões para 242 milhões. O próximo slide é o relatório resumido da execução orçamentária referente às despesas. Tá? Então, nele a gente consegue visualizar as dotações atualizadas, o que foi empenhado até o primeiro quadrimestre de 2016, o que foi liquidado até o quadrimestre de 2016 e o que foi pago até o primeiro quadrimestre de 2016. Tá? As despesas correntes, né, elas são compostas de pessoal, encargos, juros, encargos da dívida e outras despesas correntes, com esses números apresentados aí. E a despesa de capital, ela é composta de investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. Tá? No último slide, eu faço um comparativo de 2015 e 2016, do primeiro que eu acho que aí fica bem fácil da gente comparar o mesmo período em anos diferentes. E aí a gente consegue visualizar as nossas dificuldades, aquilo que está saindo, aquilo que não está saindo. Mas é o último slide. O próximo slide é referente à receita corrente líquida. A receita corrente líquida, ela é composta dos últimos 12 meses. Então, ela vai de maio de 15, é o somatório das receitas de maio de 2015 até abril de 2016. Então, o somatório nesses 12 meses da receita corrente líquida é 613 milhões, um pouco mais de 613 milhões. Ela é dividida em administração direta, que é a Prefeitura Municipal de São Carlos, autarquias, que no caso é o SAI, fundações públicas, que é a FESC e a Promemória, e empresas estatais dependentes, que é a PROAP. Então, o somatório, né, desses valores dos últimos 12 meses corresponde a 613 milhões de reais. É a receita corrente líquida. A próxima tabela é o demonstrativo de apuração das despesas com o pessoal. Da mesma forma que a receita corrente líquida, ela é composta de abril, ela é composta de maio de 2015 até abril de 2016, dos últimos 12 meses, a receita com o pessoal também é o somatório destes 12 meses. Então, como nós tivemos uma arrecadação, uma receita corrente líquida de 613 milhões, né, a despesa com o pessoal para esse período também, que são os últimos 12 meses, é 319 milhões. O que perfaz um percentual de 52,19. A lei, ela coloca como 51,3 o limite prudencial. Quer dizer, então, em dezembro, nós já tínhamos atingido, passado o limite prudencial, que foi 51,7. Não sei se vocês lembram, mas foi 51,7. E agora está com 52,19. Ainda assim, requer cuidados da administração, mas pela lei, ela não desencadeia ainda nenhum tipo de ação, pela lei, porque ainda não atingiu o limite legal. Tá? Mas ela, para a administração, é um sinal de alerta que precisa ser corrigido alguma coisa, porque senão pode estourar. Ainda mais que de 51,7, hoje nós estamos com 52,19. O resultado primário, que é o próximo slide, basicamente, ele é as despesas e as receitas. Então, ele demonstra aqui que no período, as receitas realizadas, conforme artigo 53, 240 milhões, e as despesas liquidadas, 177 milhões. Então, no orçamento, no balanço orçamentário nosso, há um resultado primário de 63 milhões. O que a gente poderia imaginar com esse número? Que está sobrando dinheiro. A primeira coisa que a gente nota, né, de 240 para 177, 63 milhões. Só que aqui não entra justamente os restos a pagar que nós efetuamos o pagamento, no caso,
de 2015 para 2016. Então, no começo, nesses 4 primeiros anos, nas próximas tabelas eu vou mostrar para vocês o valor que estava do restos a pagar e o valor que está hoje, então, nós consumimos esse dinheiro, essa receita, no pagamento de restos a pagar. O demonstrativo da dívida líquida, que é a dívida fundada, que é um outro assunto também bem relevante para o nosso município. Nós, no exercício anterior, nós terminamos 2015 com 216 milhões da dívida consolidada. E hoje a dívida está em 251 milhões. Então, os números são claros. Há um aumento no valor da dívida. E o que aumentou? Foi justamente o parcelamento que nós fizemos do INSS. Então, se você olhar de contribuições previdenciárias, ele saltou de 15 para 50 milhões. Então, os outros estão mais ou menos constantes, mas nós fizemos no primeiro quadrimestre desse ano o parcelamento do INSS. Então, por isso que a dívida ela subiu de 216 para 251 milhões. O resultado nominal, ele só vem colaborar com a planilha anterior, que ele demonstra que há um acréscimo, um incremento do valor da dívida. Se você olhar bem no final da tabela, do segundo bimestre para o primeiro bimestre, houve um acréscimo de 10 milhões na dívida. Esse 10 milhões é a diferença nominal do segundo bimestre para o primeiro bimestre. E os 41 milhões, ele é a diferença do segundo bimestre para o primeiro bimestre. Não, ao contrário. Vamos corrigir aqui. Os 10 milhões, ele é a diferença do segundo bimestre para dezembro de 2015. E os 41 milhões, ele é a diferença do segundo bimestre para o primeiro bimestre. Tá? 158 menos 117, 158 menos 148. A próxima tabela é o artigo 53, que é referente aos restos a pagar. Esses restos a pagar, ele é totalizado no primeiro quadrimestre de 2016. Então, nós fechamos o primeiro quadrimestre com 37 milhões, um pouquinho mais de 37 milhões de resto a pagar. 9,7 de processado e 27,8 de não processado, e uma disponibilidade financeira de 89 milhões. O próximo slide, ele refere-se a relatório resumido da execução orçamentária demonstrativo das parcerias público-privadas. Nele, nós temos um contrato de parceria público-privada, que é o contrato do lixo, e nós efetuamos o pagamento nos 4 primeiros meses de 8.676.000. Ele faz uma continha sobre o percentual da receita corrente líquida, que é 613 milhões, então dá um pouquinho mais de 1%. O próximo slide é referente a relatório da gestão fiscal. Ele totaliza a receita corrente líquida do município, que é 613 milhões, a despesa com pessoal, que são 319 milhões, o percentual de 52,19, que já mencionado, e aqui ele só acrescenta quais são os valores que eu posso atingir dentro do limite máximo de 54 milhões, daria 331 milhões, o que eu já passei, que é o 51,3, que é o 314, eu já estou hoje com 319, eu já estou superior ao limite prudencial, tá? E a mesma coisa com a dívida consolidada líquida, de 172 milhões, que representa 28% da receita corrente líquida, e por lei nós poderíamos chegar a 735 milhões.
120%. O próximo slide, ele é uma novidade para nós nas audiências públicas, né? Porque é o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele é utilizado no último ano de mandato do prefeito. Na verdade, seria como uma fotografia no primeiro quadrimestre de 2016. Nós teremos eleição agora em 2016, que é justamente para que o gestor público, no caso o prefeito, quando do término do mandato dele, ele não possa endividar o município. Então, essa aqui é uma tabela muito importante, né? É uma fotografia muito importante para a gente controlar, né? E verificar se no término do exercício, se ele está dentro do que foi planejado. Não é bem assim, ele não pode contrair mais do que está aqui, né? Porque aproxima-se as eleições e a gente vê em outros municípios, a gente vê assim que o pessoal sai contratando, sai fazendo obra. Então, aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tira essa fotografia. Esses números lá no final de dezembro, eles têm que ser inferiores a esses caras aqui, que estão aqui nessa tabela. Que na verdade ele só pega o quanto eu tenho de disponibilidade, menos o que eu tenho de restos. Então é essa continha aqui, mas os números são 98, 42 e 39. Então lá em dezembro, os números eles têm que ser inferiores a esses números que estão apresentados aqui. Senão demonstra que houve um endividamento do município. Então essa aqui é uma tabela muito importante para a gente controlar. Beleza. Agora chegou o último slide, que é um comparativo do mesmo período de 2015, primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março e abril, de 2015 e 2016. O objetivo desse slide é a gente deixar bem alinhado, né? Porque aqui não esconde nada, são os números, e a gente esclarecer que muitos números na forma nominal, eles estão superiores ao ano passado. Só que a gente tem que considerar que há uma inflação, a gente tem que considerar que há, no mínimo, aí uns 10%. E se a gente fizer esse comparativo, nós verificamos que a nossa receita, ela é inferior a 2015. Você pega a receita corrente, 232 milhões. Em 2015, a receita corrente em 2016 foi 241 milhões. Uma variação de 4%. Os nossos tributos, eles foram reajustados em 10,36%. É um pouquinho menos, em torno de 10%. Então, se nós tivermos um reajuste de 10 e uma variação de 4, eu acho que fica claro aqui que a gente está arrecadando menos. Eu acho que para não ter dúvida, para não ter assim, está arrecadando mais. Em valores nominais são maiores. Só que a gente tem que considerar que o nosso tributo ele foi majorado. Tá? As despesas correntes, tá? Também houve um acréscimo de 4%. Então, verifica assim, olha, a arrecadação subiu 4%, mas a despesa subiu 4%. Então, o que mostra um controle. Está demonstrando um controle. Não tem uma despesa aí de mais de 20 e uma arrecadação de 4%. Então, a gente demonstra que há um controle. Subiu 4% e a despesa subiu 4%. A despesa de capital, 14%. Na despesa de capital, o pagamento são amortizações das dívidas. Então, nós pagamos bastante coisa no começo do ano, estamos pagando, por isso que ela está 14%. Tá? A receita corrente líquida, dá uma olhadinha para você ver, está praticamente zero. Não houve nenhum tipo de majoração. Tá? O resultado primário, tá? 4%. Então, os números, eu acho que eles são assim bem claros para nós, né? Há uma dificuldade, há uma arrecadação menor, há um controle na despesa. A dívida consolidada subiu, que a gente já explicou nos slides anteriores, né?
a dívida consolidada da Liga e o resultado nominal também. O restos a pagar, tá, ele subiu 7 milhões em relação a 15 para 16. Se nós pegarmos o resto a pagar, no que nós fechamos em 2015, em dezembro de 2015, é mais de 40 milhões o restos a pagar. E a despesa com pessoal também, ela está estável, né? Subiu 1,71%. E a variação de 51,42 lá em 2015, no mesmo período, agora 52,19. Fico à disposição dos senhores para qualquer dúvida ou esclarecimentos adicionais. Eu quero agradecer e registrar a presença do vereador Lineu Navarro, da vereadora Laide, do vereador Eduardo Brinquedo e do vereador Sérgio Rocha e dos assessores do vereador Ronaldo Lopes, Falciner Bragato e Dé Alvim. Eu quero indagar dos senhores vereadores se há alguma pergunta a ser feita aos representantes da Secretaria Municipal de Fazenda. Vereador Lineu, vereador Laide. O secretário deseja falar mais alguma coisa? Diretor? Então, eu queria agradecer a presença de todos, dizer que mais uma vez esta casa cumpre com o seu papel de fiscalizar os atos do Poder Executivo e declaro encerrada a presente audiência pública.